Boa noite, irmãos, paz seja convosco, que a bênção do Senhor reine na sua casa, na sua família, tudo que é seu, tudo que é nosso, tem a cobertura do sangue de Jesus. Privilégio para nós estarmos entrando na sua casa, na sua família, para falar a história dos 25 anos de ministério, eu e a pastora reverenda Marisa, trabalhando em prol da salvação das vidas e um trabalho que o Senhor nos chamou para fazer e nós se dedicamos até aqui. Vamos fazer um momento de oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, nos colocamos diante de Ti, Senhor, agradecemos por tudo, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui nada nos faltou, passamos por lutas, por provações, por momentos até difíceis, mas o Senhor sempre esteve presente conosco, não nos deixou e nem nos desamparou. Por isso nós continuamos firmemente e não iremos parar, porque o Senhor é conosco. E Ele diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes. Continuaremos fazendo a obra de Deus, continuaremos abençoando a você e a sua casa e a sua família. A reverenda Marisa vai dar continuidade para falar um pouco sobre esses 25 anos de trabalho aqui nesta cidade de Hortolândia. Que Deus abençoe, viu, reverenda Marisa? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Fiquem na paz. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Meu desejo é que esteja tudo bem na sua casa, que esteja tudo bem com a sua família. É com muito prazer, irmãos, que eu venho aqui gravar esse testemunho, contar a história dos 25 anos da nossa igreja aqui em Hortolândia. E eu escrevi, irmãos, porque 25 anos tem muita coisa para falar. E eu resumi, claro, né? Mas eu preferi escrever para poder contar os pontos principais para que você entenda. É importante, irmãos, nós contarmos a história, porque com o tempo vai se perdendo. Muitas vezes as pessoas já não valorizam, muitas vezes vai se perdendo a essência das coisas, porque as pessoas vão se esquecendo ou não sabem da história e não dão muitas vezes o devido valor. E eu me coloquei à disposição de Deus para ser um instrumento, mais uma vez, ser um instrumento nas mãos do Senhor, para estar aqui contando a história da nossa igreja. E então eu quero que você, nesse momento, se assente para ouvir a história que a sua pastora vai estar contando para você agora, tá bom? São 25 anos, irmãos. Nossa história começou na cidade de Campinas, no ano de 1987, exatamente no dia 19 de agosto, quando meu marido e eu nos batizamos nas águas. Ali, Deus começava a pôr em prática seu plano de nos usar na sua obra, porque a obra de salvação começou 3 meses antes, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E observação, nós viemos para Jesus pela dor. Ficamos servindo na quadrangular dentre os anos 87 a 95. Ali nós trabalhamos na obra como diáconos, levita, professora da escola bíblica, diretores de grupos missionários, membro do CDL, enfim, ficamos ali aprendendo. E foi o tempo que nós nos preparamos fazendo ali o curso ministerial. No ano de 1989, Deus confirma o chamado para o nosso ministério pastoral e nos dá a revelação de que viríamos para Hortolândia, morar numa casa branca, numa casinha branca. Esta palavra ficou guardada em nossos corações, até que em 1994
o Senhor Deus nos dá condição financeira e compramos nossa casa. Qual casa? Onde? Dentre mais de 1000 casas brancas, estava a nossa preparada por Deus. Desde o terreno, irmãos, que nós compramos lá no Jardim Amanda e viemos pagando aos poucos, tudo Deus tinha um propósito, tudo Deus tinha um plano. Nós morávamos em Campinas e fomos pagando esse terreno. E foi com a venda do terreno que nós demos a entrada para comprarmos a casinha branca que Deus havia falado. Olha que bênção, né? Deus realmente nos mostrou e nos deu a direção. Nos mudamos para Hortolândia no dia 14 de maio de 1995. Eu, o pastor, com os meus filhos. A Vanessa tinha 8 anos e o William tinha 5 aninhos. O pastor trabalhando de carreteiro na época, ele era motorista de caminhão, e eu cuidando da casa, das crianças, e para quem conhece um pouco da história, fazendo meus tapetes de crochê para vender, para ajudar na despesa da casa. Então foi um tempo assim muito difícil mesmo. Passamos muita dificuldade, passamos muita necessidade, mas Deus nos dava paz. Nós tínhamos paz e ninguém e nada roubava nossa alegria de estarmos na presença de Deus. Certo dia, irmãos, eu recebo a visita da irmã Neuza. Eu já conhecia a irmã Neuza desde a cidade de Campinas e ela me disse certa vez que ela só veio para cá porque ela sabia que eu viria também. Olha o propósito de Deus, porque quando nós compramos a casa, nós compramos na parte de baixo do São Sebastião. Quando nós fomos lá para ver, já estava vendida. Então o vendedor nos trouxe na parte de cima, na Rua 30, e nos disse: escolha a casa que vocês querem. Era o plano de Deus, a Rua 30, porque é onde morava a irmã Neuza. Então certo dia ela chega em casa e para me fazer uma visita. E nesse tempo, a irmã Neuza, ela estava afastada do caminho do Senhor. Ela chega na minha casa e vem me pedir, olha que interessante, ela vem me pedir para fazer uma visita para a sua vizinha, porque ela estava muito deprimida. Nossa querida irmã Cristina, fui visitá-la, conversamos e prometi que à noite voltaria com o pastor para orar por ela. Retornamos com um casal de amigos e ali, encostada na porta da sua casa, a irmã Cristina, em lágrimas, entregou sua vida para Jesus. Daí começou outra parte da nossa história. Agora, irmãos, nós íamos congregar em Sumaré, lá na sede em Sumaré. O pastor tinha uma marajó preta, e alguns irmãos lembram dessa marajó. Íamos o pastor, eu, a irmã Neuza, a irmã Cristina e as crianças. A Noêmia, a Natasha, a Vanessa, o William, a Carla e o Gabriel. 10 numa marajó. Era a maior festa. O único problema é que amassava o vestidinho das meninas, mas era muito bom, era muito gostoso a nossa viagem até Sumaré para cultuarmos a Deus. E ficamos ali um tempo congregando. Nesse tempo, a irmã Cristina estava com um pequeno salão que nunca havia sido usado. Ele estava fechado há 1 ano e esse salão ficava na casa dela. Ela nos ofereceu para fazermos reuniões de oração ali. Então, com a permissão do nosso superintendente regional, reverendo Pires, que já está na glória com o Senhor, com a permissão dele, nós começamos nossa reunião de oração. Durou 1 dia. Fizemos apenas uma reunião de oração, porque na próxima semana o reverendo Pires já estava impondo suas mãos sobre nossa cabeça e nos dando posse como pastores da obra nova. Exatamente no dia 26
de junho de 1996, há 25 anos atrás. Tínhamos apenas o salão. Usamos a cortina do quarto da irmã Cristina, pegamos a cortina dela, uma cortina branca muito linda, pegamos uma mesinha dela, daquelas mesinhas de montar, e fizemos o púlpito, pegamos um tapete, colocamos embaixo, aí eu trouxe um vaso branco que eu tinha na minha casa, colocamos em cima, juntamos as cadeiras, os banquinhos, deu um total de 21 lugares. Olha que interessante, 21 lugares. E naquela noite vieram 21 pessoas para a inauguração. Deus realmente no controle de todas as coisas. Eu marquei aqui, irmãos, que nós pegamos até uma samambaia dela. Ela tinha uma samambaia bem bonita e nós colocamos assim penduradinha do lado. Ficou muito bonito, muito aconchegante. Nós fizemos uma faixa, colocamos na frente da grade da casa da irmã Cristina, e nós não tínhamos a salva para colher as ofertas. Então nós pegamos um saquinho de papel, dobramos e passamos. E aquele saquinho voltava vazio para as nossas mãos. Glória a Deus por isso. A inauguração, irmãos, foi linda. Cantamos corinhos com palmas. Eu fiz a letra dos corinhos à mão e tirei cópia. O pastor pregou sem microfone, porque nós não tínhamos, mas Deus encheu aquele lugar com a sua glória. E assim começou essa obra. 2 pastores inexperientes no ministério, porque já tínhamos sido treinados 10 anos como membros, auxiliares e líderes. Uma filha pródiga, uma nova convertida, a irmã Cristina, e que um tempinho depois seria levada para a glória com o Senhor. E 6 crianças, que era a alegria da igreja, era a festa da igreja, os nossos filhos. As pessoas foram chegando e com 1 ano precisamos fazer a cobertura da frente. Então, quando passou 1 ano, encheu o salãozinho, nós fizemos a cobertura da frente e nos mudamos para a parte da frente. Mais 1 ano e já tínhamos uma média de 120 pessoas. Muitas dessas pessoas já cultuavam a Deus na calçada, irmãos. Nós colocávamos bancos na calçada e os irmãos entre a grade cultuavam a Deus. Deus operava milagres, vidas eram transformadas. Eu lembro que quando chovia, os diáconos colocavam o guarda-chuva nas pessoas que estavam ali e tomavam toda aquela chuva. O baterista lá dentro respingava, tocava com uma toalha nas costas, mas era um tempo de muito poder, de muita presença de Deus ali. Então as pessoas, irmãos, os irmãos ali na calçada, começou a nos preocupar. Certa vez eu e o pastor conversando, nós dissemos um para o outro, o inverno, já tínhamos passado um período de frio, mas agora o inverno chegaria e nós ficamos preocupados, mais um inverno, os irmãos ali na rua. E um dia o Senhor fala comigo em sonho, o Senhor me mostra um portão muito grande se abrindo e o pastor chegando com um caminhão, olha que interessante, um caminhão azul, um azul celeste, e ali ele descarregava lã, mas era uma lã, um algodão muito especial, muito diferente, não dá nem para entender se era algodão, se era lã, mas ele descarregava. E Deus então nos revelou com uma palavra que da sua igreja ele cuidava. Olha que coisa mais linda. E aí então, irmãos, nós nos mudamos para a Avenida 10. Ali na Avenida 10, no dia da inauguração, também foi a comemoração do 2º ano. Então, 2º ano da igreja, nós comemoramos o aniversário já na avenida, um lugar muito grande. Ali o Senhor realmente
fez coisas extraordinárias, veio muito povo. Nessa época, o nosso grupo de jovens, para você ter uma ideia, era aproximadamente 100 jovens. Tinha muita gente, as pessoas foram chegando, se convertendo, sendo salvas. Foi um tempo muito especial. Mas o pastor Jorge, o sonhador, eu falo que ele é o sonhador mor, ele ainda queria um lugar maior. Ele ainda desejava que Deus nos desse um lugar maior para trazer mesmo as almas, para Deus realmente continuar abençoando. Nesse tempo, então, nós passamos em frente a um supermercado e ele desejava que ali fosse a igreja. E passou um tempo, o supermercado fechou e nós alugamos aquele salão. Sendo assim, então, irmãos, no ano 2000, nós ficamos mais 2 anos na avenida e no ano 2000 nós mudamos para a rua Pastor Abílio Honório Perdomo, já não era mais São Sebastião, agora era Jardim Adventista Campineiro. Ali também não foi fácil, irmãos. Os irmãos trabalharam como na avenida e também lá nesse salão, o Senhor levantou homens abençoados, homens bênção nas mãos de Deus, que trabalhavam dia e noite junto com o pastor para fazer a reforma. Ficaram ali dias reformando, preparando o lugar. E quando nós íamos inaugurar esse próximo salão ali, já no Adventista Campineiro, nós fizemos um círculo de oração à noite, porque ali encerrou toda a preparação. E Deus então nos diz que ele seria a 4ª porta daquele lugar. Para quem se lembra, ali tinha 3 portas. E Deus disse que as pessoas passariam por aquelas portas e encontrariam a porta da salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí, irmãos, começamos a trabalhar, sempre trabalhando muito, orando, jejuando, fazendo realmente a obra com dedicação, como o pastor Jorge sempre diz, o melhor para o nosso Deus, um trabalho com excelência, com muita dedicação mesmo, e Deus levantando pessoas compromissadas, Deus levantando servos fiéis junto conosco, trabalhando, tanto que muitos estão conosco até hoje, fiéis, escudeiros, pessoas que estão conosco realmente nessa obra. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Gostaria de lembrar aos irmãos que o sonho da catedral, irmãos, nasceu no coração do pastor bem antes. Nós ainda estávamos lá na casa da irmã Cristina e o pastor já sonhava com a catedral. Confesso aos irmãos que muitas vezes eu disse para ele: vamos comprar um terreninho, vamos comprar uma casinha branca e vamos fazer uma igrejinha aqui mesmo. E ele tinha o sonho da catedral, ele não abriu mão do sonho dele. E eu fui na fé do servo de Deus, eu falo que ele é um sonhador mor. Eu fui na fé dele, sempre do lado, sempre acreditando que realmente esse sonho era de Deus. Nós iremos levar aquela mesma fé do primeiro passo. Aquela visão grande. Porque nós somos limitados, o nosso Deus não é. Amém. E o Senhor vai nos dar muito em breve um lugar muito maior para colocar o povo. O grande povo. Porque o Senhor promete um grande avivamento partindo de nós. Então nós vamos fazer isso acontecer. Está crescendo cada dia mais. Deus está levantando um exército aqui. Você acha que o capeta vai querer ficar aqui no meio? Ele vai cair fora. No nome de Jesus. Aqui não é brincadeira, não. Aqui nós taca fogo nele. Amém? Amém. Louvar. Vamos descer para 800 metros de igreja. Glória a Deus. Vamos levantar um tempo lá para 800 pessoas, 1000 pessoas. Em nome de Jesus. A visão que o Senhor me deu é grande.
E o avivamento vai começar na nossa região através de nós. Já foi quebrada as barreiras e o demônio já está levando cintada para saber que a hora que essa locomotiva passar, ele tem que sair da frente. Para o tempo do Senhor. Para o tempo do Senhor. A vitória vai ser nossa. A vitória vai ser nossa. Amém? Amém. Nós vamos caminhar com a vitória na mão. Vamos descer com a vitória na mão naquele momento. Então, irmãos, nós compramos o terreno onde nós construímos a catedral e começamos então a construir. Nós compramos o terreno, fomos pagando. E então, no ano de 2004, nós começamos a construir a catedral. Irmãos, o lançamento da pedra fundamental foi lindo. Tinha muita gente, nós aqui nesse terreno andando. O superintendente regional, reverendo Luiz Donizete Tonezer, veio, abençoou, nós temos fotos. Foi linda o lançamento da pedra fundamental. Nesse tempo, nós fomos então construindo aos poucos, com muita luta, com muita dificuldade, mas Deus sempre suprindo a necessidade. E aí então o pastor Samuel, o meu genro, ele faz uma linda canção. E a gente cantava todo aniversário da igreja, né? O refrão diz assim: vamos para a catedral, o nosso sonho é real, vamos para a catedral. E a gente cantava, sempre acreditando que Deus nos traria para a catedral. Com muita luta, então, fomos pagando aluguel, construindo, e Deus sempre, irmãos, manteve os fiéis conosco. Irmão, certa manhã, eu estava orando na minha casa e eu senti um desejo muito forte de irmos para a catedral, do jeito que ela estava. Quando eu desci para tomar café, o pastor estava me esperando ali e eu disse para ele o que estava sentindo. Ele levantou o rosto surpreso, porque Deus havia dado uma data para ele. Enquanto Deus falava comigo, Deus falava com ele, e Deus havia dado uma data, 2 de abril. E ele não sabia por que Deus havia dado essa data para ele, mas Deus já estava concordando no meu coração para que nós tivéssemos a certeza. Então, eu disse isso para ele, ele teve a certeza, nós entendemos pela confirmação que era para nós mudarmos para a catedral no dia 2 de abril de 2017. Estávamos no mês de outubro de 2016. 6 meses. Nós fizemos uma reunião com a liderança e foi assim um susto, porque estava muito cru, se eu posso dizer assim, tinha muita coisa para fazer, irmãos, e a gente não tinha dinheiro sobrando, nunca tivemos dinheiro sobrando. Mas Deus disse que nós deveríamos marcar essa data. E pela fé, com a certeza que Deus estava conosco, fizemos a reunião, traçamos planos, irmãos, planos até tímidos, porque a gente pensou em trazer as cadeiras de lá, trazer algumas coisas de lá, mas Deus não permitiu. Ele nos deu tudo novo. Quando nós inauguramos a catedral, estava tudo arrumadinho, tudo novinho para a glória do Senhor, porque Deus tinha esse plano, e os planos de Deus ninguém pode frustrar. No tempo de Deus, o milagre acontece. Então, em 6 meses, irmãos, o que nós arrecadamos em 6 meses, com a fidelidade dos irmãos, com as pessoas fiéis que amam essa obra, nós conseguimos então deixá-la linda como ela está hoje. Também foram muitas noites e dias de muito trabalho. Às vezes eu chegava aqui na igreja e eu via os irmãos em cima dos andaimes muito alto, eu ia embora logo, eu não gostava nem de ficar olhando. Eu orava, abençoava, ia para minha casa orar, Deus segura esses meninos lá em cima, lógico, todos profissionais, mas é coisa de pastora, de mãe, né? Mas trabalharam muito e o pastor sempre ali com a mão na massa, com a mão no arado, fazendo realmente a obra com dedicação. Irmãos, são muitos detalhes. Esses detalhes
mostram a mão e o poder de Deus e a vontade de Deus para essa obra. É que eu não posso contar cada detalhe, cada sim que Deus mandava as pessoas dizerem, cada coisa que as pessoas precisavam fazer para nos abençoar, muita coisa, muita mão de Deus operando para que a gente chegasse até aqui. Realmente Deus está nesse negócio. Essa obra nasceu no coração de Deus para salvar a sua família, para salvar as pessoas, para que as pessoas entrem aqui e recebam uma palavra de salvação. Eu louvo a Deus por isso. Não tem como não dizer que é um milagre. A catedral é um milagre. Então, no dia 2 de abril de 2017, estávamos inaugurando a catedral. E agora, a música do pastor Samuel muda um pouco o refrão. E a gente cantava: o nosso sonho é real, estamos na catedral. Aleluia! Louvado seja Deus, estamos na catedral. E essa obra, irmãos, continua, ela não para aqui. Já enfrentamos muitas coisas. Para você ter uma ideia, no começo, quando nós viemos para cá, o pastor era o pastor do diabo e eu era a falsa profeta. Então esse foi o título que nós recebemos quando chegamos aqui. E foi muita luta, muita perseguição, passamos muita necessidade com os nossos filhos, mas vencemos. Se tivesse que passar tudo de novo para ver você, a sua família abençoada, para ver cada alma que passou pelas águas do batismo, do arrependimento, pessoas que se converteram, que foram curadas, nós passaríamos tudo de novo em nome de Jesus. E hoje, irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus e o Senhor me chamou a atenção num versículo. Está em Neemias 10, versículo 39. Olha que coisa linda. O finalzinho do versículo 39 diz assim: não abandonaremos o templo do nosso Deus. Olha que Deus tremendo, confirmando a palavra. Nós não vamos abandonar o templo de Deus. Nesse tempo de pandemia, tivemos que nos adaptar, né, irmãos? Viemos aqui muitas vezes gravar, cheio de timidez, muitas vezes com medo, mas segurando no arado, firme na obra, no propósito de Deus. E seja assim, que seja assim na nossa vida. Até Jesus voltar, nós estaremos firmes com a mão no arado, fazendo a obra do Senhor. E eu quero, irmãos, terminar a minha parte agradecendo. Quero fazer aqui os meus agradecimentos a todos que de alguma forma contribuíram para o crescimento dessa obra. De alguma forma você contribuiu. Eu quero que Deus te recompense 100 vezes mais em bênçãos na sua vida, mas principalmente a salvação de toda a sua casa. E eu quero fazer um agradecimento e uma homenagem especial. Quero agradecer a Vanessa, minha filha, o William, que dedicaram 25 anos da sua vida conosco, junto conosco na obra, amando, fazendo a obra. Então eu quero que Deus os abençoe. A minha oração é que vocês vivam a bênção das 1000 gerações pela sua obediência. Vocês não escolheram, vocês não pediram para serem filhos de pastores, mas Deus escolheu vocês. E eu tenho certeza que há de recompensar ainda nessa vida e no céu o galardão. Deus abençoe, meu muito obrigada aos meus filhos que estão conosco todo esse tempo. Ao meu genro Samuel, que está conosco há 23 anos, também segurando no arado, fiel a essa obra, fiel a Deus, que Deus te recompense em nome de Jesus. A minha nora, Richelle, que só veio para somar na família e no nosso ministério, e as minhas riquezas, né? Porque foi aqui, irmãos, que eu, bem dizer, construí a minha família. Então eu louvo a Deus, porque Deus me deu troféus, os meus netos, Alícia,
Miguel, o Gabriel e o Rafael. Eu sinto nos meus netos Deus me recompensando, Deus me galardoando ainda aqui na terra, na esperança de que no céu eu possa viver toda a recompensa de Deus, e a maior delas é ver a face do nosso Salvador. Deus abençoe, que Deus possa alcançar o seu coração, que esse testemunho seja para aumentar a sua fé, que esse testemunho seja para você crer que Deus existe, que Deus fala, que Deus abençoa, que Deus desembaraça o caminho e dá vitória para aquele que crê. Deus abençoe e os parabéns aos 25 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Jardim Adventista Campineiro, em Hortolândia. O meu beijo e toda a minha gratidão. Então, meus irmãos, eu estava sentado ali, ouvindo a reverenda falar sobre a nossa igreja, a nossa conquista, e ali passou um filme na minha cabeça de tudo que nós fizemos, de lá até o dia de hoje. Nós viemos com propósito, nós viemos de coração, nós formamos uma liderança forte, nós trabalhamos em prol do crescimento da obra, dos irmãos, visitamos, fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer e ainda não acabou. Ainda vamos continuar fazendo a obra de Deus, porque quando nós começamos a viver a cada dia buscando o sobrenatural de Deus, Deus escreve a história conosco. Então, nós estamos gratos, nós estamos felizes e muito mais alegres por ter esse momento para contar tudo que aconteceu até aqui. Nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor esteve conosco, está conosco e ainda nos chama para a batalha, para continuarmos, porque essa obra tem muito o que acontecer ainda, tem muito o que fazer, e Deus nos convida. Não desista, tenha fé, esteja sempre firmados, cheios do poder do Espírito Santo, com projetos e sonhos para ser realizados. Que Deus nos abençoe grandemente e que possamos a cada ano somar, a cada ano agradecer a presença do Senhor e a sua família seja alcançada. Que a minha família seja alcançada e que nós possamos, todos nós, unidos, indo para a eternidade com o nosso Deus. Fica com o Senhor, fica com a bênção na sua casa, na sua família. Eu quero fazer a oração final e nos despedir em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai querido, nos colocamos diante de Ti, agradecemos pela presença do Senhor a cada momento nas nossas vidas, e que o Senhor continue fazendo a cobertura do Teu sangue precioso no nosso ministério, no ministério dos nossos irmãos, e que nós possamos a cada dia glorificar, engrandecer o Teu santo nome. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco a cada dia, hoje e sempre. Amém e amém. Paz.